Olá pessoal, hoje eu quero transmitir para vocês uma coisa que Joel Goldsmith fala muito nos seus livros, né? Que é a verdade de que todos nós somos filhos de Deus, que Cristo habita em cada um de nós, constituindo nossa essência, a nossa vida, e que nós devemos ver o Cristo em cada pessoa e não as aparências das pessoas. Mas só que nós defrontamos todos os dias na nossa vida com as aparências, os defeitos das pessoas. Então, como lidar com isso? Como nós podemos transcender isto e viver de acordo com esses ensinamentos, que é o próprio ensinamento de Cristo mesmo? Bom, fique comigo até o final desse vídeo e vocês saberão a resposta. Vamos para a nossa vinheta e eu volto já já. Bom, pessoal, o Joel Goldsmith ele fala que todos nós somos filhos de Deus. E já que nós todos somos filhos de Deus, temos em nós o Cristo dentro de nós, que é o Filho de Deus e através do qual nós somos filhos de Deus. Humanamente, como seres humanos naturais, nós não somos filhos de Deus, mas no Cristo, no Espírito que está em cada um de nós, nós somos filhos de Deus. E isso é uma coisa que não pode mudar. Isso está em todas as pessoas, desde a pessoa mais santa à mais pecadora do mundo. Só que todos os dias nós nos defrontamos com aparências, né? Geralmente negativas, péssimas, e com os defeitos das outras pessoas e também com os nossos próprios defeitos. Como devemos lidar com isto? Bom, em primeiro lugar, Joel Goldsmith recomenda muito a meditação. Não só o Joel Goldsmith, né, mas também como todos os mestres espirituais recomendam a meditação em primeiro lugar. Porque através da meditação nós desenvolvemos a nossa intuição, o nosso discernimento espiritual. Só que nós estamos sempre vendo as aparências das pessoas, né? As aparências de nós mesmos, e acreditamos que isto seja real. A nossa mente consegue nos enganar facilmente e nós acreditamos que as pessoas são ruins e que nós também somos ruins. E isso não é verdade, porque já que nós somos seres espirituais, filhos de Deus, nós todos somos um só, espiritualmente falando, essencialmente falando, né? Então, na verdade, todos nós vivemos em harmonia, em paz uns com os outros e em total harmonia com todo o universo, com todas as pessoas. Então, por que nós vemos sempre essas discórdias, esses conflitos, essas crueldades que estão acontecendo no mundo, que as pessoas aparentam ter? Isto acontece porque nós nos deixamos iludir pela nossa própria mente. Então nós acabamos julgando as coisas e a nós mesmos e as pessoas pelas aparências. E nos deixamos dominar por isto. Quando praticamos a meditação e desenvolvemos o nosso discernimento espiritual, nós transcendemos isto. E mesmo antes de nós transcendermos isso, nós devemos pôr isto em prática. Ou seja, quando nós vemos um defeito de uma pessoa ou as aparências deste mundo, nós simplesmente fazer o que Joel Goldsmith diz: não temer, não odiar e não amar tais aparências. Simplesmente a gente saber que aquilo não é real. Por exemplo, se uma pessoa está zangada com você ou com raiva de você,
Você deve compreender que não é Deus, o Cristo que habita dentro dela, que está com essa raiva, com esse sentimento negativo a seu respeito, mas sim o ego dela, a ilusão da mente dela. Então você não sentirá ódio e nem medo dessa pessoa, porque sabe que aquilo ali é o ego da pessoa agindo, são os condicionamentos mentais que ela adquiriu no decorrer do tempo da vida dela, né? E que tal aparência não tem poder. Joel Goldsmith diz para a gente não dá poder a ninguém, mas nós somos filhos de Deus, então todos nós temos o mesmo poder dentro de nós e nós devemos contemplar esse poder, esse espírito divino em cada pessoa. Só que quando nós defrontarmos com uma situação negativa de pessoas que nos odeiam, têm raiva de nós, falam mal de nós, nos caluniam, nos prejudicam de alguma forma, a gente deve entender que não é o Cristo dentro dela que está agindo, não é a verdadeira natureza da pessoa, mas sim o ego dela, a mente dela, uma ilusão que ela alimentou durante toda a sua vida que está agindo dentro dela. E por isso você não deve dar poder a essa ilusão, a esse ego que a pessoa está apresentando no momento. O mesmo se refere a nós. Às vezes nós estamos numa situação negativa ou acontece alguma situação negativa e a nossa tendência é nos afundarmos nos pensamentos negativos em relação àquela situação. Ficamos preocupados, pensando mais e mais naquela situação, que ela vai se tornar cada vez mais pior. E aí nós esquecemos quem nós somos realmente e vamos nos afundando nos pensamentos negativos. E esses pensamentos, eles vão tomando forma, porque o que é externo é simplesmente manifestação do interno da nossa mente. Então, quando nós ficamos muito preocupados, pensando naquela situação negativa e alimentando pensamentos negativos em relação àquela situação, né? Nós estamos aumentando aquela situação cada vez mais e a tendência é afundar cada vez mais, piorar mais a situação. Então, o que nós devemos fazer em relação a isto é simplesmente não nos apegarmos a tal situação e compreender que a nossa própria mente está nos enganando, está nos iludindo. E aí afirmarmos pensamentos contrários àquela situação, ou seja, afirmarmos pensamentos positivos, como eu sou filho de Deus, maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Enfim, mudar aquela situação dentro de nós, não ver ela pela aparência, ou não ver a nossa situação, a nossa aparente situação negativa como um fato real, mas simplesmente procurar mudar, como diz o apóstolo Paulo, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, não se conforme com as aparências deste mundo, com as aparências negativas que este mundo apresenta, porque são tudo ilusões, são projeções de nós mesmos e nós pensamos que isso existe a parte de nós, que não tem nada a ver com nós, mas tem a ver com nós, é nós mesmos que estamos criando tal situação, estamos projetando tal situação, porque nos deixamos dominar, nos afundar cada vez mais em pensamentos negativos em relação àquelas situações. Então nós devemos, mesmo que nós estamos vendo a aparência com os nossos sentidos carnais, nós devemos entrar dentro de nós e procurarmos ver a realidade das coisas, a realidade de Deus, mudar nossa visão interior de negativo para positivo, mesmo que aquela aparência, aquela situação esteja apresentando um quadro negativo, mude a sua visão. Isso acontece até conosco mesmo.
Às vezes nós fracassamos numa situação, fracassamos de novo em outra, e vamos começando ali a pensar que nós somos seres fracassados e vamos alimentando esses pensamentos, vamos afundando cada vez mais nesses pensamentos e esses pensamentos vão se projetar e vai se manifestar em cada situações da nossa vida como fracasso e nós vamos começar a acreditar que nós realmente somos seres fracassados. Então, não se deixe iludir pelas ilusões da sua mente. Nós não devemos fazer isso porque a nossa mente, ela foi mencionada na Bíblia como o animal mais astuto do paraíso, que enganou Adão e Eva, né? Foram enganados. E a partir daí, do momento em que eles foram enganados, eles começaram a ter sofrimentos na vida dele. Eles se afundaram cada vez mais e passou para a sua descendência, que somos nós, e isto vem se repetindo sempre na nossa vida. A tendência de todas as pessoas é isto. Se a pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, ela não é aprovada, ela vai em outro, não é aprovada, ela vai em outro, não vai aprovada, ela começa a pensar, começa a se afundar em pensamentos negativos. E aí é que ela devia mudar a visão interior dela, não se deixar dominar por tais pensamentos e contemplar aquilo que ela realmente é em essência. Entrar dentro dela através da meditação e contemplar a sua essência, que é filha de Deus perfeito. Tudo que Deus tem é nosso, tudo que Deus é, nós somos, porque nós somos criados à imagem dele. Então, nós somos seres divinos, perfeitos. Somos criados por Deus. Portanto, somente a lei de Deus age sobre nós, atua sobre nós. As leis desse mundo, as leis da matéria, as leis da ciência, as leis da medicina, as leis que o homem fez com sua própria mente, né, não tem poder sobre nós, a menos que nós dê poder a essas leis acreditando nela ou temendo elas, ou amando elas ou odiando elas. A única forma de você dar poder para uma coisa é esta, é você odiando, amando ou temendo. Então, não dê poder a essas coisas, porque somente a lei de Deus atua sobre nós, porque só Deus é que nos criou, nos mantém, nos vivifica e nos sustenta. Só a lei de Deus tem poder sobre nós. As outras leis, elas só têm poder sobre nós se nós dermos esse poder. Iludidos pela nossa mente, nós demos poder para essas leis. Por exemplo, não deixe as pessoas, ninguém, nem situação nenhuma tirar sua paz, sua alegria. Porque quando você faz isto, quando você permite que as situações da vida ou outras pessoas, né, tire a sua paz, a sua alegria, você está colocando dentro de uma gaiola a graça de Deus, a graça que Deus colocou dentro de você, que é divina, a sua própria natureza. Você está, em outras palavras, sepultando o Cristo que habita dentro de você. Não faça isso, não deixe isso acontecer. Para isso, você tem que estar presente. É por isso que a meditação é importante e é indicada por todos os mestres espirituais, porque a gente tem que estar presente nesses momentos. Se nós estivermos inconscientes, dormindo, né, como diz a Bíblia, que nós estamos dormindo, se nós estivermos inconscientes, a gente se deixará levar por essas ilusões, por essas aparências. Portanto, a gente tem que estar consciente no momento presente, né? Consciente de nós mesmos, no momento presente, para que a gente não entre
no embalo, nas ilusões da nossa mente, porque a nossa mente ela tenta nos enganar o tempo todo, mas nós devemos estar sempre presentes e vigilantes. Foi por isso que Jesus Cristo disse: orai e vigiai. Esse orar e vigiar de Jesus Cristo não significa você estar repetindo uma oração a todo momento, você está ali orando, ajoelhado ou sentado, ou orando ali em palavras. Não, orar no sentido que Jesus quis dizer é você estar vigilante, você vigiar os seus pensamentos. E se algum pensamento negativo vier, você saberá rebater, desde que você esteja presente no aqui agora. Então, isso é uma coisa muito importante. A meditação nos dá essa capacidade, de intuição, de discernimento espiritual e também a capacidade de ficarmos vigilantes no nosso dia a dia. Mas, a princípio, a gente temos que fazer um esforço para estarmos presentes. Não é aquele esforço assim no sentido de se esforçar, não, é se lembrar a todo momento de estar presente. Porque quando você ainda não adquirir essa prática, quando você menos espera, sua mente já está no passado ou no futuro, ou julgando as coisas, ou julgando a nós mesmos, Simplesmente quando você está no momento presente, ou quando você começa a praticar isso, sempre que você lembrar, você voltar para si, você não se deixará dominar pelos pensamentos negativos que vier à sua mente e nem pelas situações negativas que você vê no mundo ou nas outras pessoas, os defeitos das outras pessoas. Jesus Cristo disse: não julgueis segundo a aparência, mas segundo o reto juízo. O que é julgar pelo reto juízo? É você estar sempre presente e não se deixar levar pelas aparências. Se você vê uma pessoa praticando uma determinada maldade ou as pessoas fazendo qualquer coisa ruim, seja em relação a você ou em relação a outras pessoas ou em relação ao mundo mesmo ou em relação a ela própria, você saber que não é o Cristo, o eu verdadeiro daquela pessoa que está agindo naquele momento, mas sim o falso eu, o ego. E você não vai dar poder para o ego, porque você sabe que o ego é simplesmente uma imagem mental na mente das pessoas, na nossa mente. O ego é uma imagem mental, uma imagem falsa criada por nós mesmos. Ela não tem poder por si própria. Somos nós que damos poder para ela porque acreditamos na existência dela e damos importância para ela. Mas ela não tem poder e nem existe por si própria. Então, se nós sabemos que ela não tem poder, logicamente que a gente não vai dar poder para ela, não vamos temer, nem odiar e nem amar tal situação. Mesmo que uma pessoa seja boa com você, não se apegue também à bondade daquela pessoa. Compreenda que a bondade que aquela pessoa está se manifestando em relação a você é Deus agindo através dela e não a própria pessoa, mas sim Deus agindo através dela em relação a você. Então, você não se apega a isso aí. E se a pessoa mostrar uma imagem má, você também não se apega porque sabe que não é Deus, é o ego da pessoa. Todas as nossas qualidades boas são reflexos de Deus. E todas as nossas qualidades ruins, negativas, são reflexos do nosso ego. Eis o joio e o trigo. E nós temos que aprender a separar esses dois. Quando você vê uma pessoa agindo de forma negativa, seja com você ou com outras pessoas, saiba que não é o eu verdadeiro, o Cristo, o trigo, que está agindo, mas sim o joio, o ego dela que está agindo. E esse joio, esse ego, não tem poder. Então, pessoal, contorne as aparências. Adquira o poder sobre você mesmo, esteja sempre presente, pratique meditação.
pratique a oração e a observação. Se você, no momento, a princípio, esquecer de estar presente em você, volte imediatamente. Isto, logicamente, a princípio vai acontecer muitas vezes de você esquecer de estar presente, de estar consciente de si mesmo ali, da sua mente, do que se passa na sua mente, do que se passa no seu corpo, do que se passa ao seu redor. Você muitas vezes vai esquecer, mas quando você lembrar, você volta. Até isso se tornar um hábito na sua vida. Quando se tornar um hábito, você não precisará mais se esforçar, porque isso acontecerá automaticamente. E a partir daí você se torna livre, porque você vendo uma pessoa agindo de forma negativa, você não se apega porque sabe que aquilo ali é só uma aparência. E você vendo uma pessoa agindo de forma positiva, você também não se apega porque sabe que é Deus agindo através daquela pessoa. Ninguém nasce bandido, ninguém nasce bonzinho, ninguém nasce mal, ninguém nasce pecador. Todos nós nascemos inocentes, puros. E à medida que nós vamos crescendo, a gente vai formando essa coisa chamada ego, de acordo com a nossa convivência familiar ou a convivência com nossos amigos, com as pessoas à nossa volta e também com as ideias que recebemos do mundo. E isto vai criando esse ego, Um bandido, por exemplo, ele não nasce bandido, ele nasce uma criança inocente. Dependendo da convivência dele ou da escolha dele mesmo, ele pode se tornar o maior bandido do mundo. Então, você vê, é uma imagem falsa, é uma imagem criada temporariamente, não é a imagem verdadeira dela, porque a imagem verdadeira dela é a vida de Deus que está por trás dessa aparência. E é essa vida de Deus que nós devemos ver e não as aparências da pessoa. Se nós vermos a imagem verdadeira, a vida que está por trás da pessoa, então nós sentiremos paz dentro de nós, aquela alegria, aquela sensação gostosa, de liberdade. Agora, se nós nos apegarmos à imagem falsa daquela pessoa, àquela aparência, aí nós ficamos tristes, aborrecidos, nervosos, com medo, odiamos ou amamos, Tudo vai de acordo com nossa própria mente. Portanto, pessoal, é uma coisa que eu digo para vocês, não se deixe levar pelas aparências. Se a sua mente fala que você é um fracassado, se sua mente fala que você é tímido, não consegue isso nem aquilo, que você nunca vai para frente, essas besteiras que a nossa mente, essas tagarelices que a nossa mente fica o tempo todo nos dizendo, Se você perceber isso, que ela está te falando isto, inverta esse pensamento imediatamente. Inverta. Buscai ao Senhor enquanto pode encontrar. É esse o referido texto, porque se você não inverter esse pensamento, ele vai te afundando cada vez mais numa situação negativa. Então você deve inverter esse pensamento, ou seja, buscar a Deus enquanto esse pensamento não afunde você completamente. Busque ao Senhor enquanto pode encontrar. Então, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Pratique meditação, Esteja sempre presente. Procure fazer isso, porque vale a pena. É uma coisa sensacional que eu recomendo para qualquer pessoa, desde que a pessoa queira realmente mudar, Se ela não quiser mudar e ficar aí sentada esperando um gênio dar uma lâmpada, um toque mágico que vai mudar a sua vida, a tendência dela é se afundar cada vez mais. Mas eu espero que isso não aconteça, porque vocês são filhos de Deus perfeitos e maravilhosos, que devem contemplar sempre a sua própria imagem verdadeira e não se deixar levar pelas ilusões da sua mente. Então, contemple sempre esse Filho de Deus, esse Cristo que está dentro de você. Cristo em vós, a esperança da glória.
maior é aquele que está em vós, Cristo, né, do que o que está no mundo. Então, volte-se a sua visão para este Cristo e você verá que manter-se em paz é a melhor coisa que tem, porque a paz ela só vai atrair coisas boas. Quando você está em paz consigo mesmo, você está em paz com o mundo. Se uma pessoa não está em paz consigo mesma, ela não deixa ninguém em paz, ela não está em paz com o mundo e ela provoca diversos conflitos. Qualquer motivo, qualquer coisinha é motivo para ela se exaltar e brigar. Joel Goldsmith transmite muita verdade para nós, né? E outros mestres também. E nós devemos aplicar isso na nossa vida se nós quisermos ser felizes e termos paz. A paz que Cristo dá e que o mundo não pode dar. Portanto, muito obrigado a todos vocês. E se vocês quiserem, né, se inscreva aí no meu canal, né? Clique no sininho para receber notificação de novos vídeos e do like de vocês aí. Eu voltarei logo com um novo tema. Felicidade para vocês, tudo de bom e até o próximo vídeo. Muito obrigado.